E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geek Indica. E hoje faremos uma coisinha um pouco diferente. Faremos um singelo especial sobre Torpedo. Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos esclarecer um negócio. Vai ser um negócio que eu vou tentar usar para as próximas dinâmicas, tá bom? Dependendo do que for o lançamento, eu vou começar ou tentar abranger mini coleções, né? Coleções mais enxutas. Vou tentar fugir um pouco só de volumes únicos para quem sabe você que está vendo isso, quer começar a montar seu mini acervo, sua mini biblioteca de quadrinhos, né? E quer fugir um pouco também só de, apesar de alguns tijolões terem muitas páginas, né? Serem edições integrais, talvez você quer começar a mexer com algo um pouco mais extenso, né? E aí com o passar do tempo a gente vai esticando aos pouquinhos. Eu vou indicar, por exemplo, o One Piece, que passou de 100 volumes. Eu sou doido, né? O Naruto que tem uns 72, eu acho. Então assim, fica servindo de aviso para os posteriores, né? Para os vídeos posteriores, que dependendo eu vou sempre aproveitar o último volume lançado para abarcar a coleção. Então tipo, estou usando o último como desculpa para daí falar de todos para trás, né? Seria a coleção completa aproveitando o último volume mais recente. Dentro, claro, do critério de ser pelo menos, né, mais ou menos um ano de lançamento, igual foi aquele Homem-Aranha da morte de Jim Wolf, tava batendo certinho com um ano, né? Que agora tá como Saga Devorador de Pecados, em fevereiro do ano passado. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre a série Torpedo, né? Tanto o 1936 quanto o 1972. O 72 foi cedido gentilmente pela J. Braga Comunicação, né? O José Braga e a equipe dele. Um abraço, muito obrigado pela milionésima vez, agradeci diversas vezes já, mas é de coração, né? A pessoa, um cara de uma editora pequena valorizando os canais menores. Ele, inclusive, está sendo bem conhecido pelo pessoal menor por valorizar, né? Tipo, fazer o esforço, boca a boca, que ele, pelo que parece, ele reconhece o esforço do pessoal menor e que muitas das vezes é a divulgação orgânica, né? É a conversa em grupos, etc., que também pode ajudar a venda dele, né? Espalhar os seus conteúdos, né, seus quadrinhos. Então, vamos começar agora pelo 36, né? São 3 volumes lançados pela editora Figura, tá bom? As capas aqui pra vocês. Vou ler a ficha aqui, vai valer mais ou menos o geral, tá? As datas de cada um e o preço aproximado. O volume 1, ele foi lançado em setembro de 2020. E o 2 e 3 foram em setembro de 2021, se não me engano. Por que o 2 e o 3 foram juntos? Porque todos os volumes foram financiados via Catarse, né? Que é financiamento coletivo, etc. Muitas editoras menores e uma ou outra ainda estão aproveitando desse método, desse recurso, para quem quiser publicar, né? Tipo assim, entre aspas, se autopublicar. Não sei se seria um termo correto, né? Mas quem é mais focado, tipo, você quer, você já financia, muitas dão frete grátis, sabe? Então, de certa forma é bom por isso, você já vai direto no público dela, focado ali direitinho, não fica tão esparramado, né? Se bem que o lado bom de quando esparrama e fica à toa, que a gente compra com desconto, né? O primeiro volume tem 228 páginas, o segundo tem 268 e o terceiro tem 252. Todos são capa dura, um formato mais quadradão. Eu vou, quando eu falar do Torpedo, quando eu mostrar, talvez vocês já tenham referência em mental. Eu não tenho edição física, eu li por escanto, tá? E o preço das edições, o volume 1, por ter sido em 2020, eu acho, e essa bagunceira de papel caro e outras coisas, não ter tipo, estourado tão forte, eu acho, ele, provavelmente no Catarse, o preço de financiamento dele que está cadastrado aqui no Guia dos Quadrinhos está como R$ 64. Pelo preço de 2020, eu não sei se era esse o preço que estava no financiamento lá no Catarse, né? Como é de setembro de 2020, como eu dizia, está como R$ 69, então eu acredito que seja a taxa de financiamento daquela época. Enquanto que o volume 2 e o 3 são R$ 95. A primeira temporada, vamos dizer assim, que é o Torpedo 36, foi roteirizada pelo Henrique Sanchez Abuli e desenhada pelo Jordi Bernet. Os 2 primeiros capítulos foram pelo Alex Toff. O Alex Toff, ele é um cara que eu conheço de nome, mas saber de trabalhos eu não sei muito de cabeça. Eu acho que ele mexeu com Príncipe Valente, mexeu com coisa pra Hanna-Barbera, se não me engano Herculoides, entre outras coisas, né? Inclusive a própria J. Braga vai lançar o Zorro dele, se não me engano, né? Ele nasceu em 45 na França e parece que ele se considera um espanhol apátrida. Então assim, digamos que ele é meio café com leite, ele nasceu na França, mas vive na Espanha, algo desse gênero, né? Ele é meio lá, meio cá, mistura de Brasil com Egito. Ele é um cara com vários anos de carreira, ele nasceu no ano de 45, né? E ele parece ter sido bem prolífico, ele tem bastante obras publicadas, algumas aqui no Brasil, não tantas, né, eu acredito, mas ele parece um cara de mão cheia, muitas histórias não muitas, vamos dizer assim, mas cunho social, dedo no ferido e tal, né? Ele parece ser um cara com
a mão autoral bem forte, assim, ele sabe o que ele está escrevendo e não arreda o pé. Então, o Jordi Bernel é desenhista, né? Ele nasceu em Barcelona no ano de 45. Ele começou a trabalhar, se não me engano, nos quadrinhos um pouco depois da ausência do pai dele, em uma história de lá, né? Ele substituiu o pai dele na época. E ele foi pegando gosto pela coisa, foi trabalhando, galgando outros títulos, né, em outros lugares, até que ele finalmente se encontrou com a Bully. E aí eles, depois da saída do Alex Toff, né, porque o Torpedo ele tem muita coisa imoral, vou tentar contar aqui pra vocês também, o Alex Toff sai, ele não concorda, né, não sei se tipo assim, ele realmente achou muito pesado pra época, ou ele queria, tipo, síndrome de rockstar, né, tipo, de estrelinha que ele quis mexer, e o Abulê ele não, vai ser desse jeito, eu quero fazer desse jeito, se não gostou, vai pra fora. Se não me engano foi mais ou menos assim. Então, como eu disse, o Jordi Bernel entra depois da saída do Alex Toff e vai até o fim da série. Depois ele fica sendo o desenhista regular, né, o desenhista de linha das edições. Que o Jordi Bernel, talvez depois do sucesso que teve Torpedo, ele também participou em outras obras. Eu até achei bacana, isso tem nos textos da figura, que ele já mexeu, por exemplo, com o Jonah Hex da DC, né? Até aquele filme do Josh Brolin que é mais ou menos. Então ele também mexeu com o Tex, tipo assim, depois do sucesso, acredita, né? Foi galgando novos patamares, vamos dizer assim. Ele já mexeu com o Tex. Se depois você quiser pesquisar, deve ter saído de umas 2, 3 formas do Brasil. Aqui eu decorei para falar para vocês, é numa edição gigante, se não me engano. A história se chama O Homem de Atlanta. Ele faz pelo menos o traço, eu não lembro se ele faz o roteiro também. E também já mexeu com alguns capítulos, se não me engano, de Vampiro Americano, né, que é do Scott Snyder. Ele é um cara que começou no independente ali, de certa forma, tava no autoral, depois foi para as grandes editoras, depois voltou para as paradas dele. Eu acho que ele é um cara muito na dele, assim, eu não lembro de muita coisa depois dessas épocas, eu não sei de cabeça se ele fez outras obras, né, dentro do mainstream americano, vamos dizer assim. Vamos agora falar da história em si. Luca Torelli, codinome Torpedo. Torpedo aparentemente era um apelido para como se fosse pistoleiro, matador de aluguel da época, né? A série se chama 1936 porque se passa mais ou menos nessa época ali, acho que no máximo uma janela de 20 anos, né? Até 1950 e poucos, né? Vamos supor, 1920 e poucos até 40 e poucos, 50 e poucos. Uma janela razoável, assim, de todas as histórias. Então, o Luca Torelli, como eu disse, o apelido dele é Torpedo, ele é um matador de aluguel, um cara extremamente imoral, sujo, corno, arrombado de primeira linha, né? Ele não tem pudor, ele abusa de mulheres, ele é sexista, ele é machista, ele é um punhado de coisa errada juntada, né? Tudo num ser humano só. Ou pelo menos um arremedo de gente, porque esse tipo de ser humano não vale o ar que respira. Você tá dizendo isso porque você quer lacrar, você quer ganhar moral com o povo? Não, realmente ele é um ser desprezível, ele é um cara sem escrúpulo e ultrapassa, digamos, a moral do mundo do crime. Ele vai muito mais longe. Como eu disse, são 3 volumes da Figura, né, da editora Figura, e vai abarcar todas as histórias publicadas na íntegra. Então, assim, tem coisa que saiu desde o começo, tem coisa que foi censurada, que eu vou dar uma pincelada para vocês. E foi até o final, até o último álbum. Eu não vou falar todos, pelo amor de Deus, né? São 3 volumes. Mas assim, é interessante ver como na época o bafafá que ele gerou. Porque ele é pistoleiro, ele é criminoso e tal. Tem gente que fala, em algumas resenhas, que ele tem um carisma, um cara que você não gosta de gostar, né? Você ama odiar. Mas assim, mano, você lê as histórias, você só pega mais e mais ascos desse tipo de pessoa. Se existe ser humano assim, de verdade mesmo, assim, na realidade, seja antigamente, seja hoje em dia, bicho, por que não mataram esse cara? Sinceramente, sabe? E Torpedo, a série Torpedo, né, enfrentou vários problemas, né? Porque é muito pesado, assim, de certa situação, são tabus, digamos assim, tá? Porque tem mulher nua, tem peitinho, eu acho que não tem nenhuma vagina exposta, mas toda vez que mostra, pelo menos à frente, como é de antigamente, tem a Claudio Hanna ali no meio, então tem um chumaçaço, um cabelaço, então você não vê o órgão em si, mas assim, são moças muito belas, frondosas, fortes, assim, né, moças muito bonitas, magníficas, formosas, né? E tem o Luca Torelli, que ele é mais magro, ele é mais esguio, assim, tem o Rascal, que é o ajudante dele, né, deve ser uma das poucas pessoas que suporta ele no mundo. E assim, as histórias são boas, não são ruins, sabe? São em formato de tiras, que eu acredito que saíam nas revistas, né, da época, a Creep espanhola lá da década de 80, se não me engano. E assim, são bacanas, geralmente em formato de narração, né, a cena tá acontecendo como se fosse um quadrado aqui, imagina, tá? Aqui é o quadro, a narração tá em cima correndo e a imagem. E dependendo pra arrematar a cena, tem ele falando mesmo normal, tipo, Torpedo chegou no lugar, então o carro chegando,
fez isso, isso e isso. Aí a cena tá assim, e aí por fim tem ele falando, sem a narração, no caso seria a cena acontecendo em tempo real, digamos assim, né? Ah, então e aí, Wrestle, tal coisa, né? Geralmente são histórias de variam de 6, 10, 12 páginas. Algumas são como se fossem mini álbuns, né? Porque, como eu disse, eles trocavam de casa editorial de tempo em tempo. Foi na Creep, por causa da, se não me engano, Tutain Editor, né? Tutain, eu não vou saber pronunciar corretamente. E assim, eles voltavam, iam pra Creep, faziam álbuns próprios. Eles foram licenciados na França pela Glénat, né? Que é uma puta editora, até hoje é muito conhecida pelos seus álbuns. E eles têm um histórico controverso, justamente pelas histórias. Porque assim, não é aquele cara que ele é criminoso, mas ele é, entre aspas, bonzinho. Ele não é criminoso e um comedor, um Dom Juan, um cara legal. Não, ele é arrombado mesmo. Os autores não quiseram esconder. Tanto que foi isso que gerou tanto problema. Porque ele falou, não, a gente quer fazer um cara extremamente arrombado, imoral, lazarento, e a gente vai botar o dedo na ferida. Não só na questão de falar tipo, de um cara extremamente ruim, uma pessoa extremamente cagada moralmente, mas também de tocar em certos assuntos, sabe? Mostra abuso, mostra gente morrendo, mostra pipoco nas costas, os caras levando balaça, queimar roupa, e mostra, sabe? Os únicos porém que você pode falar assim, não, olha, o cara não teve essa coragem. E aí se você quisesse ver esse tipo de desgraça, que seria um negócio que eu aplaudiria, porque, mano, o cara pra fazer isso ele tem que ter coragem, seja na década de 80, seja hoje em dia. Tipo, cenas de abuso, mulheres nuas, mostra o torpedo metendo a cabeçada mesmo, assim, não explicitamente no sentido de mostrar salames e priquitos, né, mas mostra o ato, sabe, a moça nua sendo abusada, ele batendo em mulher, sabe, e assim, por que eu falei dedo na ferida? Porque existem histórias censuradas. Uma que eu li e eu fiquei muito pensativo, assim, eu fiquei, caralho, bicho, os caras tiveram, vamos dizer, o Casimiro, né, o cara meteu essa, né? Só que na época foi censurada, só foi republicada num álbum posterior de compilação, tipo, vamos supor, a história número 23, vamos inventar aqui, tá? Ela não foi lançada. A outra que foi pra frente, adiante, foi considerada a história 23, vamos supor. E aí na compilação tal, apareceu a história, né? A tal história censurada. Uma delas, eu não sei se tiveram mais, mas essa eu lembro, chama Lolita. Envolve uma garotinha que ela é garota de programa, mas não sei se isso nem é humanamente possível, né? Uma criança tem essa consciência, não que seja certo também, não acho correto, mas ela não é tipo de prostituta de bom grado, ela não é garota de programa que ela quer, né? Ela é forçada, tem a tal da tia dela, e é aquele caso de menina que é judiada pela tia, né? Bota ela pra ser mais rodada que peão do baú, né? Pra ser abusada, né? Porque isso é abuso, querendo ou não, é abuso, né? Pelas pessoas, né? Tipo assim, olha, eu não posso pagar a conta tal que eu tô devendo, mas aqui minha sobrinha, pode dar um cutuco nela. Usava ela pra isso, usava para outras coisas também, né? Tipo prostituição normal pra própria tia ganhar dinheiro. O torpedo ajuda essa dona, a moça mesmo já vai falando, você vai sentindo um clima esquisito. Se você já tem o conhecimento por causa da história do Lolita, você já estranha. Você fala, não, peraí, Lolita? Aí eu pensei, falei, não é possível que o cara vai fazer isso. Limite, né, bicho? Eu sei que você não tem tanto assim, mas calma lá. Tanto que ele quase chega às vias de fato, porque a menina fica, ai não, eu brincando pra gente, pelo amor de Deus. Ai nossa, eu sou putona, pra mim não importa. Do pingolim, do pingulão, negro, asiático, sei lá, tal. E aí o torpedo dá uma prensa nela, e aí é exposto o negócio, que é realmente o que você pensa. Ela fala aquilo da boca pra fora, porque ela foi condicionada àquilo. Ela tem aquela realidade de merda, ela vive aquela vida de bosta. Ela pede pro torpedo passar o ferro nela, porque ela não aguenta aquela vida. Entendeu? Então assim, eu entendo porque censurou. Inclusive aparece até a menina nua, não o genital, mas os seios, a parte de cima, nua de corpo inteiro, mas não existe focos vaginais, vamos dizer assim, a câmera não chega lá, mas mostra ela nua, falando, vou te pegar, não sei o que tem, o torpedo quase faz, mas aí alguma coisa bate na consciência dele, o que é raro, né, parece que ele não tem consciência de nada, mas é uma história muito forte, assim, e aí chega no final, ele passa o ferro na tia, que ela fala, você não conseguiu? Ele, não tava afim. Aí eles têm uma discussão, você não presta, você é um merda, você não vale nem pra comer uma menina. Eu ouvi dizer que você era imoral, que você era um arrombado, você não serve nem pra comer uma menina, você broxou, alguma coisa assim, que é pra depreciar, né? Tipo, você não honrou com a sua parte do compromisso, que
como o Torpedo tinha ajudado essa mulher a não ser assaltada, ela quis oferecer a menina pra dar um cutuco com forma de agradecimento. E como eu disse, vai chegando a hora até dessa cena que eu contei agora, você vai estranhando, você fica, mano, o que eu tô vendo? Pelo amor de Deus, que porra é essa? Não endossa, não faz nada disso. Mas você fica, bicho, hã? Tá chegando esse ponto? E aí no fim ele passa o ferro nela, mete bala, pra falar, tipo assim, essa menina não merece esse tipo de vida, sabe? Ela merece algo melhor e tal. Uma das poucas vezes que ele tem um lampejo, assim, de lucidez, assim, de coisa boa, em partes, né? Ele afasta a menina desse mundo, dessa realidade de bosta, pra quem sabe ela ter uma vida melhor. Mas assim, existem várias outras, tem umas que eles vão pra Cuba, sabe? É bacaninha, tem essas mini histórias dessas épocas que eram complementos de revistas, e como eu disse, quando eram republicadas, ou quando estavam em outros lugares, tipo quando eu falei que foi pra Glénat, na França, né? Eles faziam álbuns inéditos de 60 e poucas páginas. Pra mim, essas histórias são um pouco melhores, porque tem mais desenvolvimento, então tem mais páginas e tal, você consegue desenvolver mais coisas. Não que as histórias curtas sejam ruins, mas quando você vê que tá engrenando, acaba. Quando tá ficando legal, corta. Mas não é um defeito, não diria defeito, mas é um hábito das histórias curtas. Você tem que tentar ser o mais conciso possível e passar o máximo de informação naquela história ali, né? Mesmo as histórias sendo curtas, elas não carecem de desenvolvimento, você só queria ver mais. Por exemplo, o conto passado do Luca Torelli, conto passado do Rascal, eles enquanto criança. E tipo assim, o próprio Torpedo, ele não é flor que se cheia desde pequeno. Claro, ele teve uma vida de bosta, ele é italiano de sangue, né? Ele é de essência, ele é da gema. Ele veio da Itália, se não me engano ele é siciliano, né? O Rascal, acho que ele é americano mesmo. Conta tipo, é merda em cima de merda. As histórias que falam da família dele, coitado. Tipo, é um tio que não tem as bolas, que perdeu numa briga, tipo assim, de acerto de conta com outra bosta. É um monte de consequências, sabe? O nome dele ser Luca Torelli é por causa do cachorro que comeu, se não me engano, a mãe dele, sabe? Tem umas coisas assim, muito zoadas, tipo, de cagado mesmo. Caralho, que vida merda. Então assim, se você quiser dar um justificativo, querer passar um pano, talvez, você pode falar que ele é um fruto do meio, desde lá da Itália até quando ele veio para os Estados Unidos, né? Ele foi morar, se não me engano, com um tio dele na época. Acaba todos os parentes que tinha pra ter na Itália, exceto um lá por causa de uma história que inclusive explica, e ela é muito boa, ele vai para os Estados Unidos pra ficar com outro tio dele, né? Então assim, falando do roteiro, amarradinho, não tem, tipo assim, falha, é bacana, vai direto ao ponto. O bom de serem, tipo assim, eu tava falando da carência de desenvolvimento de poucas coisas, mas ao mesmo tempo é bacana que você consegue ler muitas histórias rápido. Por exemplo, eu tava lendo pelo telefone, então tipo assim, eu almoçava no meu trabalho, li umas 3, 4 histórias, né? A não ser que quando era essas de 60 e poucas páginas, que aí demandava um pouco mais de tempo, né? Que aí você tem que sentar e prestar atenção ali pra não ficar cortando. Mas assim, é bom que essas histórias curtinhas, elas podem ser lidas entre safra. Tipo, você pode ler entre outras, se você se você é psicopata e gostar de ficar alternando leitura, eu não gosto, eu gosto de ler tudo numa tacada só. Tanto que eu levei um pouco mais de uma semana pra ler todos os 36, os 3 volumes, e depois os 72. Então assim, dá pra ler entre safra, depois do almoço, enquanto você dá uma cagada, sabe? São histórias curtas, bacanas, contam muito, o universo ele é muito bem feitinho, né? E não deve nada, sinceramente é bacana, assim. Você só tem que ter um pouco de paciência, porque tem hora que parece que cansa. Mas por serem, tipo, sempre histórias curtas, como é que eu posso dizer? Tem os pesos e contrapesos de serem histórias curtas. Tipo, não desenvolve, mas dependendo se também não enjoa, você fica tipo, caralho, não acaba não, velho. Então assim, você pode escolher se você gosta ou não gosta. O Jordi Bernelli é um cara de mão cheia, eu acho bacana o traço dele. Nessa versão aqui, que é quando ele desenha o Torpedo 36, né? Ele faz o Art 36, depois do Alex Toff ter saído. Ele vai melhorando, inclusive, o traço dele. Ele vai botando mais sombra, ele vai detalhando mais as coisas. Ele vai, finalmente, assim, caracterizando, carimbando o visual do Torpedo. Porque de vez em quando ele tá com o cabelinho penteadinho pra trás, assim. Tem hora que ele tá com o cabelinho arrumado de lado. Tem, se não me engano, acho que estão nos textos, inclusive leiam todos os textos de apoio que tem no fim das edições, tá? Tem várias coisas, muitas das curiosidades que eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês no final desse bloco aqui do Torpedo 36 foram tiradas desse texto. E você tá contando tudo? Não, tem coisa que eu provavelmente não vou lembrar e é muito mais proveitoso se vocês lerem, pra vocês verem o quão rico, o quão bacana foram essas histórias, né? E todo o peso que ela trouxe junto, porque elas deram uma revitalizada muito boa nos quadrinhos espanhóis da época. Acho que no geral e os adultos também, né? Porque isso aqui é da seara de quadrinho para maiores de idade, vamos dizer assim, mais densos. Quando ele carimba, se não me engano ele fala no texto, que quando ele olhou pro passarinho dele, eu acho que era uma calopsita,
Porque quando vocês veem, por exemplo, a capa do primeiro volume, ele tem como se fosse um pipetinho assim, e ele inspirou por causa do passarinho dele. Então assim, são coisas que, obras longínquas, né, grandes obras no sentido de quantidade, tá? Não só de significância, de significado, nossa, é muito foda. Mas eu falo assim, obras com muitos volumes, com muitas histórias, é bom por isso, você consegue ir desenvolvendo, você consegue ir se lapidando, você consegue ir melhorando, tratando seu traço, carimbando o design, como eu disse, né? Esse aqui ó, a marca registrada dele dessa versão, porque no 72 ele tá mais velho, tá? Mas assim, é muito bom. Muito bom, os tiroteios são bacanas, toda a ambientação é legal, os personagens não são mal desenhados. Eu, pelo menos, vocês é que eu tava muito vislumbrado com a nossa, coisa pesada e tal. Mas assim, ele não tem preguiça, ele não tinha preguiça de fazer os trabalhos dele, ou ao menos o preguiçoso dele ainda é algo extremamente fora da curva, na minha opinião. Eu gostei do traço dele, sabe? Se fosse pra botar um defeitinho só, seria as mulheres. Porque todas as moças, sendo bem direto, todas as moças gostosas, todas as moças formosas, tem a cara da Betty Page. Então, tipo, não varia os rostos das mulheres. Só que pelo menos é um rosto mais atraente e mais formoso de se olhar. É mais aceitável do que, por exemplo, que nem eu brinco, a síndrome de Steve Dillon, a síndrome de Mino Manara. Se fosse pra falar, é só isso. Mas assim, como eu disse, então, é só gente branca italiana? Não, tem negros, tem asiáticos e tal. E assim, um porém, tá? Leiam com o bendito do papo do contexto. É um quadrinho dos anos 80, feito para ser um negócio mais denso, feito para botar o dedo na ferida, feito para discutir certas coisas. E é um quadrinho que se passa em uma outra época, anos 30, pelo amor de Deus, nos Estados Unidos. Então assim, tem um cara negro e tal, eu já não sei se é por causa da caracterização, ou se foi o jeito que eles combinaram de desenhar, aí a gente tem que perguntar isso pro George Bernet, né, não tô na cabeça dele. Ele faz aquele jeito, que é o jeito considerado hoje em dia, e realmente pega muito mal aquele traço, né, aquela caracterização do negro cartunesco. Que nem quando você vê, por exemplo, aqueles desenhos antigos da época do Walt Disney, sei lá, tem aquele negro tribal, que tem um monstro na cabeça, um beição grosso assim, ele é marronzaço assim, ele é, como dizer, ele é monocromático quase, né, uma chapa de preto assim, ou de marronzão. E nesse quadrinho são negros de lábios grossos, eles são, tipo assim, negando o pé à cabeça e tal, né. Tem muita piada, em alguns momentos o Torpedo se envolve com um gangue de negros e tal. Tem muita também piada com o tamanho do salame dos caras e tal. Porque assim, tem muita piadinha, tem muita sacadinha, tem muito joguinho de palavras e tal. Mas assim, tem as moças, todas as moças são gostosas, então quem gosta de reclamar ou quem gosta de procurar peliô pode falar da sexualização, objetificação das mulheres. Na tradução, os caras da figura foram racistas. Não, a adaptação do texto, tá? Tipo, o chinês fala assim, né? Troca a letra. Então assim, tem os caras, tem o Xing Chong, né, de cabeça rapada com aquela trancinha. Então assim, releva, tá? Tem coisa que você tem que aprender a relevar. E agora eu vou contar algumas curiosidades pra vocês pra gente poder encerrar esse pedacinho, tá bom? Então, Torpedo 86, espero que o Robson coloque aqui agora. São 3 volumes, são 61 histórias ao total, contando essas mais grossinhas e as mais fininhas, né? Todo o ano de publicação vai de mais ou menos dos anos 80 e a última história foi publicada em 2000, tá bom? Como eu disse, o Jordi Bernet, ele já trabalhou para as outras editoras, fez Tex, Jonah Rex, né, Vampiro Americano. O Abulli tem uma obra extensa, enfrentou grande histórico de censura, barragem, né, tipo, barragem não, cercar ali o conteúdo, etc. Já tiveram vários contos como complemento das revistas. E também teve uma peça de teatro, olha que bacana, só que acho que durou umas 3, 4 semanas, porque envolvia muito cash, muito dinheirinho ali, né? Então assim, eu tô pincelando mais algumas aqui pra vocês, mas leiam, tá? Leiam, vocês conseguem achar aí, e se gostarem, converse com a gente consegue achar. Eu mesmo, quando eu tô gravando esse vídeo, eu vi um cara anunciando a edição completa. Se não me engano, o volume 3 vem com a caixa, então você consegue ter os 3 voluminhos em capa dura, arrumadinho, e uma caixinha, né, pra você que gosta de acabamento, né? É isso. Então pessoal, está sendo a nossa singela homenagem ao Torpedo, né, como forma de agradecimento ao nosso recebido aqui. E encerramos a parte de lançamento. Vamos agora dar sequência para a recomendação positiva, né? Então, bora para recomendação. Continua no próximo episódio.